tudo bem? O tema desse vídeo hoje vai centrar num fato que tem a ver com a discussão melhores jogadores de todos os tempos, mas que tem um ponto de partida, uma métrica utilizada no futebol, é uma métrica bastante correta do ponto de vista objetivo do futebol, é o gol, né? O objetivo de uma vitória numa partida é o número de gols, você decreta um vencedor pelo número de gols que marcou e que não sofreu, né? Então, desse modo, o jogador que faz os gols, ele é o mais aclamado. Não necessariamente ele vai ser o melhor da equipe, muitas vezes não é. Nós temos N casos daquele centroavantão, daquele cara empurrador de bola, né? E que nesse time ele tem um meia cerebral, aquele segundo volante, caras pontas, que realmente são os que quebram o jogo, são os que ditam o ritmo e que criam todas as oportunidades para que esse artilheiro faça seus gols, né? Mas, quando nós tratamos dos melhores jogadores de todos os tempos, exceção feita ao Maradona e, de certo modo, ao Cruyff. São caras que Maradona mais de 300 gols, o Cruyff mais de 400, mas eles não aparecem nas listas aí de 30, 40, 50, 60 artilheiros da história do futebol, né? Inclusive, muitos jogadores atuais já têm mais gols do que eles, né? Garrincha, outro caso, menos de 300 gols. Mas quando nós tratamos dos melhores de todos os tempos, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo centram essas discussões com a entrada de alguns outros e também centram as listas dos mais goleadores da história. Vou destacar para vocês aqui esta matéria que aconteceu na última rodada do Campeonato Italiano. Então, somados a partida última da Champions League, na qual o Juventus foi eliminado, mas o Cristiano Ronaldo marcou 2 gols, um de pênalti e o outro um golaço, né? Lá de fora da área, com a perna esquerda, um chute muito potente. Na última rodada do Campeonato Italiano, ele chegou a 735 gols, assim igualando Gerd Müller, da Alemanha. Ele e Müller, né? Eles estão atrás apenas de Puskás, 746, Pelé, 767, Romário, 772 e Joseph Bican, 805. Para tudo, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de gols contabilizados, gols considerados como oficiais. São estes os gols que Cristiano Ronaldo marcou 735 vezes, que Pelé 767 e os outros assim. O que se entende por gols oficiais? Essa métrica internacional que está aos pouquinhos já sendo padronizada e aceita até mesmo no Brasil, né, que sempre se falou dos gols do Pelé, dos mais de 1000 gols do Pelé, tem a comemoração, tem a data, tudo mais. O que se entende por gols oficiais? Jogos por seleções nacionais, amistosos que sejam a chamada data FIFA, óbvio que antes não era esse termo, mas amistosos que fazem parte do calendário da FIFA, uma data para ver jogos e um mínimo aceitável de seleções participantes, né? Além disso, todas as competições oficiais por clubes, a saber, Campeonato Nacional ou Copa Nacional, né? Liga Nacional ou Copa Nacional, os torneios internacionais de continente e aqueles oficiais intercontinentais. No caso do Brasil, especialmente, entram também os estaduais nessa contabilização, tá? Esse é o ponto de partida. Grosso modo é isso.
Então nós temos que Cristiano Ronaldo está com seus 735 gols, o Messi deve estar com um pouquinho mais de 700, me foge agora precisamente qual seja o número, mas aí coisa de 702, 703, de repente ele pode até aumentar um pouquinho, quem sabe, na sequência da Champions League. Eu vou deixar para vocês como sugestão também, na sequência, dois vídeos, tá? Dois vídeos aí do Sport TV, do programa Seleção Sport TV. Um mais recente, final do ano passado, este daqui, em que se compara o ano do Pelé 1959, né? O ano de 1959, dá-se uma noção interessante esse vídeo, porque ele acrescenta algumas coisinhas a mais, apesar dessa cara do Rizek aí não ser nada convidável, eu peço para vocês verem esse vídeo. E também este outro, que é um pouco anterior, quando participou o Sami Dana, né? Acho que hoje ele está no Pânico, salvo engano. Mas é um cara bastante inteligente, que usa dados estatísticos, valores daquilo que se chama de valor de mercado e tudo mais. Então ele fez essa apresentação referente ao que são essas numerações oficiais. Então eu recomendo que vocês assistam, né? Mas vamos começar então pela confusão, pela discrepância. Eu mostrei ali a matéria dizendo, né? Cristiano Ronaldo iguala Gerd Müller, portanto na quinta colocação da história da artilharia, e vocês viram ali na sequência quem está à frente dele. Do total de gols do Cristiano somado essa eliminação para o Lyon, então 737, ele estaria a 30 gols de igualar Pelé, 35 de Romário e 68 da marca histórica de todos os tempos, né? O Messi vem logo na sequência aí. Antes disso, vou fazer uma ressalva mostrando algumas coisinhas dessas numerações. No que diz respeito ao Messi e ao Cristiano Ronaldo. Então, se você for, por exemplo, na Wikipedia, né? Se você for na Wikipedia e notar lá aquilo que eles chamam de lista de jogadores com 500 ou mais gols. Daí, colocando para a listagem atual, né? Então você tem o total, mais ou menos isso que nós falamos já agora, mas notem que o número do Cristiano Ronaldo, 755 está diferente, do Messi 730 está diferente. Por quê? E aqui vem descrito. Do Cristiano Ronaldo e do Messi vai haver um acréscimo que são os jogos pelas seleções dos seus países em categorias sub-23, sub-21, sub-20, sub-17, sub-15, né? Do Messi, então ele tem o sub-23, que é a participação dele nos Jogos Olímpicos de 2008, e também pelo sub-20, sul-americano e acho que o mundial sub-20 também, né? Além disso, também as participações dele pelo Barcelona C e Barcelona B, que é comum lá na Europa, esses dois times principalmente, Real e Barça, eles jogam a segunda divisão e eventualmente a terceira divisão com representações, mas eles têm um número de atletas que podem participar e eles não podem ser rebaixados nem promovidos. Rebaixados está lá no Proforma, né? Não sei, eu até tenho a dúvida se está lá que eles não podem ser rebaixados, mas está que eles não podem ser promovidos. De todo modo, eles sempre ficam ali, né? Entre os 10 melhores, mas eles não são promovidos nisso. E é parte da filosofia desses clubes que os jogadores mais jovens sejam contratados, sejam formados por eles, galguem esses passos. Daí a história do Messi ter essas curiosidades, as estreias dele acontecerem prolongadamente. Daí a impossibilidade e até mesmo idiotia de você comparar por idade jogadores, né? Mas o Pelé, aos 16 anos, ele estava em tal lugar, o Messi, né? Porque a filosofia é um contexto muito diferente do que era a época. Por exemplo, vocês sabem que o Coutinho estreou no Santos com nem 15 anos completos, tinha 14 anos e 11, 10, 11 meses. Quer dizer, quando
no mundo atual, ou até mesmo décadas passadas, você vai conceber que um jogador com 14, 15 anos entre profissionalmente num time em competições principais, né? Com 16 para 17 a gente vê, né? Mas com 14 anos acho que até é ilegal que isso aconteça. Então o Cristiano Ronaldo ali para essa listagem de 755, portanto 18 gols a mais do que nós estamos considerando, estão sendo somados esses gols, ó. Por Portugal, sub-15, 7 gols, sub-17, 5 gols, sub-20, 1 gol, sub-21, 3 e sub-23, 2 gols. E o Messi, são 11 gols pelo Barcelona segunda ou terceira divisões e mais 18 gols pela seleção argentina olímpica ou sub-20. Outro dado importante, interessante, se vocês observarem na lista do Barcelona, eu pesquisei a do Real Madrid e não consta, né? Até peço, se alguém tiver acesso a esses dados, tabular os gols do Cristiano Ronaldo pelos clubes nos quais ele atuou, Sporting, Manchester, Real e Juventus, os amistosos desses clubes. O que seriam esses amistosos? Aqueles troféus de início de temporada, que geralmente um time de fora, né, do outro país vai atuar lá no Camp Nou, né, o Juan Gamper, por exemplo, é um exemplo, o Real também faz isso no Bernabéu, se não me engano. Tem aqueles Florida Cup, Copa Eusébio, esse tipo de torneio que ainda acontece. Tem aquele Champions Cup, né? Uns times importantes que se reúnem lá e fazem um torneinho, 3, 4 times. Então esses jogos eu não achei tabulado todos os números do Cristiano Ronaldo. Do Messi tem no Barcelona, na página oficial do Barcelona, Records and Statistics do Barcelona, no Wikipedia, tem esses números. O Messi tem 633, que é os números que nós estamos usando para aquela soma total dele, mais outros 35 gols em amistosos. De modo que o número do Messi inflado e somado tudo, sem contar aí o período de News Old Boys na Argentina, né, que daí os infantis e dente de leite e tudo mais, tem gente que fala que tem mais de 1000, mas de todo modo, somando o que seria a soma, né, que o Pelé vai fazer, nós já vamos falar disso, o Messi deveria ser considerado 765 gols já hoje, né? Então ele tem aí uns 60 e pouquinhos gols que não vão entrar para a nossa tabulação oficial. O Cristiano Ronaldo aqui está com 755, assumo eu que ele deva ter mais de 770, 780, eventualmente somados esses amistosos por Real Madrid, Juventus, Manchester e etc., como eu falei, né? Então, tanto Messi quanto o Cristiano Ronaldo deveriam somar aí coisa de seus 30, 40 gols a mais, além destes, portanto, da soma que nós vamos trabalhar, ambos deveriam ter aí coisa de 50 a 60 gols a mais. Mas ainda assim, somados isso, ficaria muito longe, né? Ficaria quase 500 gols ainda dos 1.284 gols que Pelé marcou. O meu propósito aqui não vai ser rechaçar o Pelé, vocês vão perceber isso ao longo desse vídeo, mas vai ser tentar demonstrar as falhas tanto aqui quanto lá. Tanto nessa coisa de não são só esses gols que valem, só esses gols oficiais, como eu disse, amistosos, data FIFA ou competições efetivamente das seleções nacionais, descontadas quaisquer categorizações de idade, descontadas, e clubes, somente competições oficiais de troféus descontados, torneios amistosos ou amistosos de fato, de um jogo, né, contra um clube visitante. Por quê? Em primeiro lugar, as épocas são muito distintas. Então, se você considerar o que esses amistosos, né,
O Barcelona, aquela vez que ele recebeu o Santos ou o Chapecoense, né? Para dar dois exemplos que estão mais claros na memória, aquele 8-0 que o Barcelona fez no Santos, ou uns anos depois aquele amistoso contra a Chapecoense. Aqueles jogos não são contabilizados de forma alguma nessa contagem, né? Mas assumir que esse tipo de jogo, um Barcelona e Santos, que era para a venda do Neymar, né, aquela coisa, comparar com o que era um amistoso do Pelé, quando eles viajavam para enfrentar num Bernabéu um Real Madrid de Puskás e de Stefano, para ir para Nápoles, enfrentar o Nápoles lá dentro, pegar aqueles torneios que aconteciam, né? Como era muito novo a coisa ainda, a Taça Intercontinental, criou-se a Supercopa dos Campeões Intercontinentais. Então essa coisa que para nós já inexiste, se você olhar para trás vai pensar, não, teve uma ou duas edições, então não vale. Não vale porque não continuou. Então esse distanciamento do tempo é muito prejudicial. Olhar para o passado sob a ótica de hoje é sempre muito prejudicial. Tenho falado isso em todos os vídeos que eu faço com respeito a esporte, né? E isso eu acho que para todas as áreas também. Você precisa de um olhar contextual, você precisa de uma viagem no tempo. Como que é possível fazer isso? Tentar ao máximo buscar as fontes da época, o que os jornais diziam, como que isso era tratado e tentar chegar ao máximo de estatísticas fidedignas para o que realmente represente o que aconteceu naquele período lá, né? Então temos esse pressuposto de que estão erradas essas contagens de lá para cá. Um exemplo muito claro. Vocês já devem ter visto, procurado eventualmente ou ouvido na televisão artilheiros da história da seleção brasileira. Volta e meia fica o hype que o Neymar vai passar, o Neymar vai superar, o Neymar vai ficar na frente, o Neymar vai superar fulano, o Neymar já encostou no Ronaldo, o Neymar vai passar o Romário, o Neymar vai passar o Zico e tal, Tudo bem, eu posso considerar pessoalmente que é um absurdo você dizer que o Neymar, num jogo lá contra seleções, sei lá algumas seleções africanas, né, que o Brasil já enfrentou, colocar no mesmo patamar de uma Copa Roca, né, que era antigamente, ou pegando um exemplo mais claro, Super Clássico das Américas, que tentaram reviver. Vocês lembram ali 2012, que tinha uma regra de que era só jogadores que atuassem nos países? Então o Guinha Azul jogou na seleção argentina e tudo mais. Nunca que o Guinha Azul jogaria na seleção argentina em qualquer situação normal. Mas aí só podia jogar atletas que atuassem ou no Brasil ou na Argentina para aquele Super Clássico das Américas. Comparar isso ao que era a Copa Roca, que era a concepção inicial desse desafio Brasil-Argentina lá nos idos de 58, 59, em que o Pelé atuou. Veja o nível de seleções que estavam ali representadas. Mas ambas são amistosas e ambas valeram ainda um troféuzinho simbólico. Ok, então já que nivelou assim, tudo bem. De todo modo, o Pelé sempre foi colocado na imprensa brasileira, os números. Pelé marcou 95 gols pela seleção brasileira. 95 gols em 112 ou 115 jogos, não me foge agora, acho que 112. De repente, do nada, não mais que de repente, trocaram essa narrativa, dada a aproximação do Neymar, né? Tiraram 18 gols do Pelé, né? Tiraram 21 jogos, 18 gols do Pelé. É óbvio que esses números deveriam, de fato, ser desconsiderados. Nesses números você tem, por exemplo, preparação para a Copa de 70, a seleção, né, aquele timaço de 70, contra um combinado amazonense. Quer dizer, eles foram viajar, né, e tal, preparatório, juntaram o pessoal lá e fizeram um jogo. Você tem jogo da seleção brasileira contra o Coritiba, aqui no estádio. Nada contra o Coxa, mas como é que você vai comparar, né, ou como é que você vai aceitar um jogo
da seleção que vai representar na Copa o suprassumo do futebol nacional contra um time, um combinado local. É óbvio que esses números não podem ser considerados, né? E de todo modo, a CBF mesmo já começou a adotar isso. Então, Pelé 77 gols em 92 jogos pela seleção. E Neymar está ali nos seus 60 gols. Está chegando. O Ronaldo Fenômeno, por exemplo, sempre brigou, sempre reclamou que os gols que ele marcou na Olimpíada de 96, não me lembro, acho que contra Portugal, na decisão do terceiro lugar, ele arrebentou, fez não sei quantos gols lá, mas esses gols não contabilizam para ele. Foram 5 gols que ele marcou na Olimpíada. Então, se você olhar na listagem, está Ronaldo com 62 gols, mas ele sempre quis que valesse aqueles outros 5, né, para ter 67. De fato, para o Neymar, nessa contagem aí, também não estão contabilizados os gols dele nas Olimpíadas de 2012 e 2016. Né? Então, esse critério torto vai chegando-se a um consenso, por mais que você coloque peso das partidas, qualidade dos adversários, mas você tem pelo menos aí um consenso. Então, para números, para efeitos de seleção brasileira, os números estão ok. Porém, já quebra de início então a narrativa dos 1.284 gols do Pelé. Que parênteses entre nós aqui, cada lugar vai colocar 1.284 ou 83 ou 82 ou 81. Né? Não há um consenso. Eu posso dizer que o que eu mais vi sendo utilizado é o de 1.283. Inclusive teve um comercial, coisa ridícula, da Vivo, em que o Pelé vai fazer o seu milésimo do 184º gol. Né? Ele veste lá, ele já hoje, né, no Pelé de hoje, vai jogar contra a Argentina, óbvio, e faz um gol. Então, até por essa própria narrativa, entende-se que o milésimo do 184º gol não entra na conta. Mas, independente disso, você já desconta de início 18 gols do Pelé, porque a própria CBF e toda a narrativa. Então, como é que ele vai ter 1.284 se 18 vocês já descartam de primeira, né? E aí a gente vai tentando chegar e entender esses números. Há uma outra matéria que eu achei aqui, que não é apenas essa, é a única que eu coloquei, salvo engano, a própria revista El Gráfico da Argentina, que é uma das bem respeitadas, provocou polêmica à época e usou esse número para o Pelé. Então nós temos aqui, deixa eu colocar aqui para o ladinho, esses seriam os 10 numa dada contagem oficial mais recente. Eu acho que, deixa eu ver a data, eu dei um zoom aí para ficar mais visível. Recente, 30 de junho. Então, faltam aí já alguns gols do Cristiano e do Messi, né? Ele já tem um pouco a mais, mas ainda assim não seriam aqueles 735, 737 para o Cristiano Ronaldo. Vejo aqui que o Pelé está com 756, o Romário com 747. Portanto, do Romário foram diminuídos 25 gols, do Pelé 11, né? Considerando os números oficiais. Do Gerd Müller 8, né? Porque nós falamos que 735 o Cristiano igualou. O Puskás perdeu aqui mais de 30 gols. O Bican, que está em primeiro, no que nós vamos considerar, perdeu aí quase 170 gols, né? O Eusébio somou alguns a mais. Franschdeck, acho que está correto. O Túlio também está correto, viu, Túlio? Os números são 545, não são 1000 de forma alguma. Mas você vê que a própria narrativa do que é gols oficiais vai errar. Ora para baixo, caso do Pelé, Romário e Müller. Ora para cima, caso do Eusébio. Ora muito para baixo, caso de Bican. Tá? Mas nós vamos então trabalhar nestes números aí. Vou descontar aqui então do Messi do Barcelona. Deixei já as dicas para vocês dos vídeos, né? Eu vou colocar na descrição. Antes, aqui, essa capa. Essa capa da Placar, me parece, não tenho aqui o ano,
Exato, mas deve ser ali 2007, quando o próprio Romário começou que ele ia fazer o 1000 gols, né? O Romário disse que tem 1003, 1002, 1004, não lembro quantos gols. Né? Ficou aquela busca incessante, aquela coisa depreciativa para a imagem dele, né? Assinou contrato com a União Recreativa dos Trabalhadores, daí assinou contrato para jogar no Qatar, daí foi para o Adelaide United, acho que para o Miami também, então ficou uma coisa meio, né? Para que isso, cara? E ele acabou fazendo o seu 1000º gol pelo Vasco. E a Placar, como sempre, né? A Placar é muito inteligente, de certa forma, porque está promovendo a sua marca, né? Mas ela trabalha com esse trick, né? Uma chamada que não é bem aquilo, mas que induz as pessoas. Então, se a dúvida era do 1000º gol do Romário, se valia, o Pelé tem muito mais, eles lançaram isso dizendo: acredite, o baixinho está prestes a superar o rei do futebol e nem sabia disso. Então, como assim? Então vamos tirar os gols do Pelé. E aí quem trouxe essa disputa de gols oficiais e concluiu-se que o Romário aí estava prestes e acabou, né? Pelo que nós temos hoje, ele tem 5 gols oficiais a mais do que o Pelé. Essa última lista que eu mostrei para vocês, desconsiderem. Nós vamos considerar esta lista aqui, tá? Esta lista é mais correta. Aqui está só os números do Pelé, vou puxar para cá. A única coisa a se ressaltar dessa lista aqui, ó, last update was on January 18th, 2016. Então, portanto, há mais de 4 anos que esses números estão fechados. Vocês podem ver aqui Cristiano Ronaldo e Messi com um asteriscozinho do lado dizendo indicates player is still active. Então, tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo só ascenderam, né? Notem aqui, por exemplo, que o Messi estava com 507 gols e o Cristiano com 536. Portanto, só nesse período eles somaram 200 gols. Grosso modo, Messi 195, Cristiano Ronaldo 201. Portanto, você vê como esses caras são diferenciais, como esses caras são muito acima da atualidade, mas são muito acima de tudo o que veio nesse pós-Pelé em se tratando de performance sequencial somada a gols. Então, essa definição nós podemos colocar. Messi e Cristiano Ronaldo são os jogadores mais longevos, em alta performance, traduzida também em número de gols desde Pelé. E provavelmente até mesmo exceto o Pelé. Né? Então, por um lado, nós precisamos entender que há um exagero nos gols do Pelé, como há em tantos outros que nós já vamos falar, há um erro nas estatísticas, e por outro lado, há uma desvalorização verdadeira para com Messi e Cristiano Ronaldo, utilizando-se ora de desempenhos na seleção, ora de época nivelada por baixo. Não, são dois jogadores do mesmo nível do Pelé no que diz respeito a atleta, a profissionalismo, a capacidade de decisão, a repertório, né? Então são 3 jogadores, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, do mais altíssimo nível da história deste desporto, futebol, e que também são os maiores artilheiros de todos os tempos. Neste último caso, tendo a companhia de Puskás, Miller, Romário e Bican. Então, esses são os 7 artilheiros de todos os tempos. Os 7 caras que quebraram os 700 gols. Eventualmente até os 600, embora haja algumas contagens aí pró-Eusébio. Importante, Ibrahimovic já quebrou os 500 gols, 500 oficialmente mesmo. É um dos maiores artilheiros também de todos os tempos, bastante desvalorizado. Né? Então deixemos claro essas coisas. Desses 7 maiores jogadores da história do futebol, em número de gols, Messi e Cristiano Ronaldo são os únicos desde o Pelé.
São os únicos desde os anos 70. Portanto, dizer que a época de hoje é mais fácil, era fácil então nos anos 50, 60, 70, ficou difícil ao longo dos anos 70, 80, 90, 2000, era muito difícil. Aí ficou fácil de novo. Não, só havia um Pelé naquele período e hoje há dois caras, né? Então, isso que a gente precisa entender. Eu estou até, inclusive, vestindo a jaqueta do Barcelona. Gosto demais do Messi, já falei em vários vídeos. Acho um jogador formidável, mas o Cristiano Ronaldo está no mesmo patamar. Ficar na briguinha burra dos dois é saudável quando você faz um aprofundamento para tentar ver qual deles chegou mais longe, dados os critérios, mas é estúpido quando você tenta enaltecer um e diminuir o outro. Isso é uma estupidez, é sintoma da nossa geração principalmente, mas é histórico, porque a própria colocação do Pelé nesse patamar passa também pela diminuição dos atletas da mesma época, um pouco posteriores a ele, principalmente no Maradona, né? A forma como Pelé é comparado a Maradona no Brasil é a maior demonstração de que ninguém está preocupado em fazer análise criteriosa, aprofundada. Isso só depõe, na verdade, contra o Pelé, porque ele é melhor do que o Maradona em praticamente todos os aspectos, mas se você transforma o Maradona num lixo, etc, 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 que as pessoas fazem, né? Que não jogou nada no Barcelona, que só jogou dopado, isso, aquilo. Poxa, então você está dizendo que o segundo maior nome da história do futebol é um cara ridículo, péssimo, portanto, o Pelé ser melhor do que ele não é propriamente um mérito. Tá? Então aqui eu vou me centrar, vou ilustrar um pouquinho os números do Romário. Pela contabilização deles, então, são 772 gols oficiais do Romário, são esses os que valem. E na soma de tudo, eles contabilizam 968. Portanto, o Romário somou aí 30 e tantos gols dele mesmo, que ele anotou em algum lugar e ele incluiu, né? Esse site que eu vou passar para vocês, ele faz parte do Instituto de Futebol, não me lembro qual que é a sigla em português, IFFHS, Instituto de Futebol, História e Estatística, alguma coisa assim. Aqui está como RSSSF, então é o termo original lá. Esses caras, de fato, fizeram um trabalho muito aprofundado, um trabalho de pesquisa mesmo, creio eu que influenciado até pela questão do Romário, a época, foram bem a fundo na coisa. Então, por exemplo, eles colocam aqui Vasco da Gama, de 99 a 2002. O Romário teve as suas passagens pelo Vasco, né? Depois pelo Fluminense, aí novamente no Vasco e aí outra vez no Vasco. Eles colocam vários asteriscos aqui, dizendo Participation of Romário in various friendly matches of PSV, currently uncertain. E também diz Includes training matches, see list below. Romário may have played in other training matches in Brazil for Vasco or Flamengo. Então eles já estão dizendo, olha, não se trata de colocar campeonato carioca, campeonato paulista, né, campeonato estadual como por o fato de... Eu já ouvi dizerem isso, sabe? Já ouvi dizerem, não, porque esse pessoal desconta os gols do Pelé lá fora, porque para eles não existe a concepção de campeonato estadual, portanto, para eles não vale. Mentira, mentira. Aqui está sendo considerado todos os gols do Romário nos campeonatos estaduais, mas eles estão dizendo, olha, tem algumas partidas aqui que são jogos treino, são contra combinados, são jogos eventualmente até com a duração não total de uma partida. Lembra que existia torneio início, jogos de 15 minutos? Como é que você vai considerar esse tipo de coisa, né? Então aqui, digamos, um jogo do Flamengo contra um Madureira num jogo treino, não é nem amistoso, é uma coisa assim, tipo um preparatório, quando os times vão lá para Londrina, vão para outras cidades do interior, São Paulo, Águas de Lindóia, etc., como se considerasse aquilo
na artilharia do jogador? É óbvio que não, né? Mas daí quando entra nessas discussões, eles começam a validar e discutem se deve ou não valer. Mas aí você tem muito bem claro aqui, ó, Romário, né? Data by tournament, official only. Então, em campeonatos domésticos, a saber, no Brasil, na Holanda, na Espanha, no Catar, nos Estados Unidos e na Austrália. É óbvio para nós que o nível de futebol de Catar, do próprio Estados Unidos e da Austrália é muito inferior ao praticado no Brasil, na Espanha ou na Holanda, né? Mas de todo modo é oficial, é ok. Então tudo bem, não vamos considerar o peso dos gols objetivamente. Não, esse gol foi marcado, então esse gol deve valer menos. Não, um gol é um gol, é oficial, um gol é uma partida e tudo mais, né? Então, destes, o Romário marcou 323 gols em 463 jogos. Aí tem jogos pela seleção do estado, né? Que acontecia isso. Seleção do Rio de Janeiro, seleção de São Paulo. 2 gols em 2 jogos. E você tem aí campeonatos estaduais, campeonato carioca, 233 gols em 254 jogos. Não interessa se ele jogava com times ruins, mas era o campeonato carioca, está sendo contabilizado aqui. Domestic Cups, ou seja, Copa do Brasil, Copa do Rei, né? 52 gols em 70 jogos. Copas internacionais, tanto na Europa quanto na América do Sul. A saber, Copa da UEFA, Champions League, hoje é Liga Europa, mas era Copa da UEFA. Copa Interoto da UEFA, talvez o Romário tenha jogado alguma vez. Copa Mercosul, Copa Ouro, Copa Libertadores da América. Sul-Americana, acho que ele não chegou a jogar assim. Torneio Rio-São Paulo. Seleção nacional, somados os Jogos Olímpicos aqui. Eles estão somando os Jogos Olímpicos. Seleção do Rio de Janeiro num dado ano. Outros torneios oficiais que acontecia, né? Aqueles torneios que, como disse, tem 1, 2 edições. E Brasil Sub-20. Então eles contabilizaram vários desses gols nesse 772. Pessoalmente, eu vou tirar a Brasil Sub-20, já que é para comparar com o Messi e Cristiano Ronaldo, então tira esse Sub-20, tira esses outros torneios, tira a seleção do Rio de Janeiro, por favor, tira a seleção de outros estados, tira os Jogos Olímpicos também, tira do Messi, tira do Ronaldo Fenômeno. Então você tira ali do Romário, de arrancada, 2 gols oficiais, você vai tirar 11, mais 6 são 17, 18 com esse 1, mais 4 olímpico, 22, e tira mais esse da seleção, 24 gols, 772 menos 24, vai dar 748. Então o número do Romário é 748. Ainda menos do que os tabulados como oficiais e longe, muito longe dos mais de 1000 que ele diz ter feito, certo? Esse tipo de coisa a gente precisa fazer, esse tipo de análise nós precisamos fazer e vamos tentar fazê-lo agora, especialmente com relação ao Pelé, mas também adicionando, vou dar como exemplo Gerd Müller, né? Gerd Müller, gente, vejam o número de gols dele, somados tudo. 1461. Vejam o número de gols. Do Puskás não tem. Mas vejam o número de gols do Bican, somados todas essas coisas. 1468, e em todos eles colocam um maisinho, ou seja, há ainda outras partidas que nós não achamos e não pudemos somar. Então, tanto Müller quanto Bican fizeram mais gols do que o Pelé. E isso a imprensa não fala. Por quê? Porque esses gols não valem. Vale é oficial, ou seja, para o Pelé vale todos os gols. Para o próprio Romário valem todos os gols. Para o Bican e para o Müller, não, veja bem, não é bem assim. Só por aí a gente já percebe
a falta de critério e falta de seriedade no negócio. Mas essa falta de seriedade também é colocada contra o Pelé em favor do Neymar. Portanto, vocês estão vendo que aqui, especialmente no Brasil, salvo esses 2 vídeos ali do Seleção Sport TV, que foi uma coisa até surpreendente, muito embora muito curta, sem espaço para aprofundar, mas surpreendente porque trouxeram pelo menos esses fatos à tona, né? Então o que acontece? Tanto o Bican quanto o Miller têm uma série de gols em uma série de jogos de nível considerado certamente inferior, jogos por segunda ou terceira divisão, ouviu o Túlio, né? Segunda ou terceira divisão não entram na conta, tal qual não entram os gols do Messi lá. Então há uma uniformidade. Como eu disse, no âmbito internacional eles vão uniformizar. Vai ser prejudicial? Vai, mas também a gente não sabe com relação a Miller e especialmente Bican. Ok, são 805 gols do Bican e 735 gols do Miller, mas provavelmente eles tenham mais gols que merecessem ser considerados. O Gerd Miller, por exemplo, eles descontam uma série de gols que tem aqui, pelo time de Braunschweig, no verão de 64. Ele trabalhou, acho que era uma equipe, pelo Company Football Team. Então, não sei se era uma empresa, se era uma espécie de um clube amador, alguma coisa assim. Então, tem uma série de gols que o Miller marcou lá. Coisa pra caramba, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, uns 50, não, somados, né? 7 gols somente em 2 jogos por essa empresa, né? Você tem também vários gols dele no indoor football. Então era futebol, tal, mas era eventualmente com aquelas paredes. Então o que é o showball para nós, eles descontam, obviamente. Você tem alguns gols do Miller que foram contabilizados, um na Copa Europa e 5 em amistosos. Então 6 gols que na verdade eram disputas de pênaltis. Não sei se o critério era um para cada lado, um gol de desempate, não está bem descrito aqui, porque que somaram esses 6 gols dele, mas eram disputas de pênalti, desempate, né? Não aquelas que a gente vê comumente, mas esses 6 gols foram somados, provavelmente porque era alguma coisinha específica. E também os times de juventude dele, né? Pelo Nordlingen, onde Miller teria marcado aproximadamente 500 gols e 400 deles em jogos oficiais, competições oficiais de juniores. Então, mais de 400 eram oficiais, 500, somemos 500, 1461 menos 500 vai dar 960 e poucos ainda. Então, desses que sobraram, eles ainda tiraram vários gols do Miller. Quantos eventualmente deveriam ser contabilizados? Aqui nós temos uma descrição bastante fidedigna do Miller, né? Importante, pessoal, que na média Pelé, Miller, Romário, Puskás, considerados apenas esses gols oficiais, a do Miller é superior à do Pelé e também a do Puskás, né? Do Romário é inferior. Mas a do Miller 735 em 793, a do Puskás 746 em 754, Pelé 767 em 831. Portanto, tanto o Miller quanto o Puskás fizeram poucos gols oficiais a menos do que o Pelé em consideravelmente menos jogos do que ele. Então você tem aqui a descrição, o Nordlingen foram 51 gols oficiais em 31 jogos. Combinados do Bayern, você tem 2 gols em 2 jogos. Você tem outras competições da seleção alemã, a exemplo do Pelé, né? 20 gols em 8 jogos. Seleções da FIFA, seleções da UEFA não estão sendo contabilizadas. Seleção dos melhores lá, 2 gols em 3 jogos. Partidas beneficentes, outros 2 gols em 4 jogos. Pelo Fort Lauderdale Strikers, né, que ele jogou lá nos Estados Unidos também, exemplo do Pelé,
40 gols em 80 jogos, né, oficialmente, mas ainda outros 10 gols em 19 jogos. Curioso que para o Pelé não tem relação dos gols amistosos dele no Cosmos, o que dá para a gente questionar um pouquinho. Quantos dos gols dele no Cosmos foram de fato na competição, né? Do Miller a gente tem que foram 10 dos 50 que ele fez. Do Pelé nós não temos esses números. Então aqui estão os números do Pelé. Vamos lá. Você tem as partidas oficiais na primeira coluna e os gols. Na segunda coluna você vai ter as partidas e os gols amistosos. Na terceira coluna você tem o somatório deste ano e a quarta coluna vai acumulando até que se chega ao 1284, né, que eu falei até de início, mas aqui você tem então, portanto, os 1284 gols dele. Mas o que vai nos chamar a atenção de pronto, de bate pronto? Então Pelé 1284 gols em 1375 jogos, sendo que 517 gols em 544 jogos eram não oficiais. Eram amistosos pelo Santos, eram outros tipos de jogos pela seleção brasileira, eram sindicato dos atletas, era seleção militar, hora oficial, hora combinados, hora amistosos. Tem um jogo dele pelo Fluminense e outro pelo Flamengo, mas que não fez gol, né? Outras partidas beneficentes, tem o American All-Stars, que seria um amistosão, né? Do Cosmos. Aqui, ó. Tem sim do Cosmos ali, falei, me enganei. Então, 26 gols em 41 jogos amistosos pelo Cosmos. Estes, a exemplo do Miller, nós já podemos assumir porque a cultura americana é muito de fazer amistoso, jogo festivo, jogo show, pega o melhor de cada time, faz um confrontamento que de fato não são oficiais. Exemplo, na NBA, os All-Star Games são uma estatística à parte. No All-Star Game, o LeBron teve tantos jogos, mas isso nunca entra para a pontuação dele na carreira. Então é uma cultura americana, esses gols a gente pode, portanto, de fato, excluir. Então vocês vão ter acesso a isso, mas eu já vou dizer aqui de princípio o que nós vamos excluir, que não dá para incluir do Pelé, né? Desses 1284 gols. Vamos lá. 6 gols em 4 jogos pelo combinado Santos-Vasco em 1957. Mas né? Gente, é um combinado de 2 times juntado ali, provavelmente a ver com alguma competição talvez preparatório para a Copa, pode ser, mas não tem como a gente considerar isso. 6 gols. Aí você tem aqueles 18 gols em 20 jogos pela seleção brasileira que eu já havia mencionado. Já estão descartados pela própria CBF, portanto não podem ser somados também. 6 mais 18, nós temos 24. Temos aí um gol em 3 jogos oficiais pelas Forças Armadas, em 13 gols em 8 jogos não oficiais. Não vamos considerar nenhum destes 14 gols. Óbvio, né? Então nós já temos aí 6 mais 18 mais 14. 32, 38 gols que nós vamos tirar. Seleção do estado de São Paulo. O Romário tem ali, nós vamos descontar também. Exemplo do que eu falei do Romário, vamos descontar do Pelé. 9 gols em 13 jogos pela seleção de São Paulo. Então 38 mais 9, 47. Sindicato dos Atletas de São Paulo. 3 gols em 2 jogos. Descarta, obviamente. Então, 47 mais 3, 50 gols que são descartados do Rei Pelé. Cosmos, 26 gols em 41 jogos amistosos, festivos, promocionais. Tipo, Rio de Janeiro tem os desfiles das escolas e no sábado tem o desfile das campeãs, né? Não dá. 26 gols também cortamos. Mais 50, 76. Benefit matches. Obviamente não pode contar 5 gols. Então nós já somamos 76 mais 5, 81.
Então, esses 81 gols, você de fato risca. 1.284, vamos lá, menos 81 dá 1.203. Pô, então pode pegar esses 81 gols, algum Alberto Helena Júnior da vida vai falar. Pode, pega de lambuja, sobra 1.203. Tudo bem, sobra 1.203. E aqui entra a minha parte pró-Pelé. Então, nós já riscamos quase mais de 80 gols dele, que é um absurdo contabilizar mesmo. Mas aí nós entramos no problema central. Cultura da época, comparativo de amistoso, como eu disse, um Santos versus Inter de Milão lá no Giuseppe Meazza, um Santos versus Real Madrid lá no Bernabéu. Tem uma crônica excelente a respeito do jogo Santos e Real Madrid lá no Bernabéu, como foi pro Di Stefano, como foi o pós-jogo, até muitos anos depois do que eles falam, já dá para nós entendermos que era diferente de um Chapecoense e Barcelona, ou Santos e Barcelona, nos idos de 2013, 2015, 2017, certo? Entramos no problema. E a chave para esse problema, talvez, esteja no próprio site oficial do Santos. Não sei se do Santos ou de fãs do Santos, acredito que sejam de fãs do Santos, né? Um site extremamente bem cuidado, uma maravilha. Como corintiano, indico também o todopoderosotimão.com, no qual eu já contribuí, já escrevi vários textos a respeito hora de jogadores, hora de jogos, hora de títulos, né? Esse cuidado que precisa ter, e aí não entra clubismo nenhum, não entra nada disso. Seria formidável, não sei se todos os clubes têm, mas não são todos que com esse apuro, com certeza não. Então, o todopoderosotimão.com ou o acervosantosfc.com, e o Palmeiras eu sei que tem a Porcopédia, né, que é a Wikipedia do Palmeiras. Então, esse tipo de coisa precisa ser valorizado. Você que torce para um desses times, ou você que acha que ou esse outro time é insignificante, porque não sei o quê, e o Mundial do Palmeiras, e o Corinthians, o primeiro título importante foi o brasileiro, e o Santos só jogou quando o Pelé estava lá, e depois o Neymar. Tem coisa que a gente fala para brincar, tem coisa que a gente fala o fundo de verdade, mas a verdade é que todos esses times, e tantos times amadores, tem uma história rica, uma história que merece respeito, uma história que se você vai a fundo, você percebe o quanto o espírito, o Zeitgeist, o espírito daquele tempo era diferente do tempo que nós estamos. Era um tempo em que você não tinha muitas vaidades do ponto de vista, tem que ganhar X torneio porque tal torneio é um lixo, a Paulistinha, porque queremos ser campeão. Isso começou a mudar a partir dos anos 90, a partir dos anos 90 que começou a mudar isso. Antes disso, claro que você poderia, um confronto de datas, um conflito muito grande, acabaria preferindo uma em detrimento de outra. Mas esses caras jogavam e jogavam de verdade todos esses jogos. Não se trata de, aqui amistoso não vale. Vou pegar um exemplo aqui aleatório do Santos, a temporada de 58. Então você tem toda a ficha de todos os jogos. Eu só não estou conseguindo chegar na ficha técnica de 1 por 1. Lá no Todo Poder Timão também não tem de 1 por 1, você tem os resultados, em vários jogos você tem um aprofundamento, mas de todo modo aqui, vamos ver aqui, ó. E o Santos começa em 12 de janeiro de 58 e vai até 30 de dezembro de 58. Eles disputam ao todo 81 jogos, como colocado aqui. 81 jogos entre janeiro e dezembro. Então você vai ter aí uma média de um jogo a cada 4 dias, rigorosamente. Um a cada 5 dias, né? Rigorosamente. Sem pausas, sem não sei o que, sem diferenças de o time menor joga aqui. Hoje um time grande aí, se for longe em todas as competições, vai disputar seus 60 jogos, né?
Então aqui eles jogavam 80 e mais 80, e já tinham jogado 80 e voltam a jogar 80 e tantos jogos, até mais do que isso, né? Mas notem, por exemplo, começou em janeiro. É considerado amistoso até o início de fevereiro, portanto durante um mês. O Santos enfrentou o Guaratinguetá, depois a Portuguesa Santista, o Bragantino, a Prudentina, enfrenta 3 jogos seguidos, distantes um do outro 3 dias, 2 dias entre eles, contra o Galo, todos eles lá na Independência, e o último jogo contra o Botafogo na Vila. Aí começa o Rio-São Paulo, você tem o Rio-São Paulo que vai Pacaembu, Vila Belmiro, algum joguinho, acho que o último, um no Castilho, aqui tem um amistoso, então você veja, Maracanã, então você tinha ali Santos, Palmeiras, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Fluminense, eventualmente a Portuguesa participava também, né? Já falamos disso naquele vídeo da Libertadores. Então os caras se matavam ali, ó, e era uma coisa que durava 40 dias. Competição, pontos corridos, né? Você vê placares do tipo Santos 7, Palmeiras 6 no Pacaembu, dia 6 de março de 58. Eu com certeza não posso pensar que isso aqui, na época os caras estavam jogando pro ladinho, daí para quem fizer 5 vira, 10 termina, quem fizer o último ganha. Não, certamente tinha alguns problemas defensivos, né, mas também um ataque muito poderoso dos dois lados. E aí chegava-se a esse nível de partida, né? Um jogo franco, coisa que nós não vemos mais, né? E aí você tem uma série de outros amistosos, por exemplo, em maio e junho, bastante amistosos, né? Uma sequência grande de amistosos. Então o Santos enfrentou a Caldense, depois o Rio Branco, o Sírio, o Goiânia, o Guarani do Paraná, que já não existe mais o clube, existe o clube, mas não o time, né? O Operário, lá de Ponta Grossa, em 2 dias seguidos foram enfrentados. Depois enfrentou mais 2 vezes o Atlético Mineiro, enfrentou outros times de Minas Gerais, enfrentou alguns times aqui do Paraná novamente, e aí começa o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que tinha o tamanho de jogos do Campeonato Brasileiro hoje, gente. Era turno e retorno, cacete, né? Você tinha então, o Santos joga praticamente entre 16 de julho e 18 de dezembro pelo Paulista, tá? Campeão paulista, né? E algum outro amistoso nesse entretempo. Todos esses jogos oficiais. Veja o ritmo do jogo, a quantidade, ó, dia 16 de julho, 20 de julho, 23 de julho, 27 de julho, 31 de julho, 3 de agosto, 5 de agosto, 10 de agosto, 13 de agosto. Quer dizer, hoje os caras falam que o calendário está inchado e tudo mais. Olha como era nessa época. Como é que o cara vai manter o nível físico nesse período aí? Então, os méritos do Pelé são inegáveis. Se você pegar todas as excursões internacionais, eu não vou alongar mais aqui, mas você tem acesso a isso aqui. Então, assim, eu vou tirar esse, vou tirar aquele. Vou tirar todos, não vou tirar nenhum. 1.200 gols, 1.203 gols, pelo que nós falamos, é o que a gente deve partir como teto. Mais do que isso é o exagero. Mas entre 767 e 1.203 gols do Pelé, certamente, vamos chutar, facilmente mais de 100, possivelmente seus 200 gols, quiçá 300 gols aí de alto nível. 200 gols, vamos pôr 200, de altíssimo nível. Então um cara que no mais alto nível fez quase 1.000 gols, dos quais 772 são totalmente oficiais e tabulados de competições, realmente esse é o diferencial dele para inclusive Cristiano Ronaldo e Messi, que estão conseguindo imprimir esse mesmo ritmo dele, mas tendo que jogar por mais tempo do que ele jogou. A idade pode parecer um
digamos assim, o Cristiano Ronaldo está com 85, ele é de 85. Fevereiro ele está com 35 anos e pouco agora, que é a idade que o Pelé já tinha ido para o Cosmos, né? O Messi vai fez agora 33, então a idade que o Pelé ainda atuava no Campeonato Brasileiro. O Pelé vai para o Cosmos já com mais gols, mais gols do que o Cristiano Ronaldo tem hoje, né? Oficiais apenas, 772, 737. Desconta os gols do Cosmos, o mesmo número de gols que o Cristiano Ronaldo tem hoje, em apenas oficiais. Então, o Cristiano Ronaldo não teve todo esse trabalhar que o Pelé teve de viajar para lá e para cá, de condições precárias dos campos, das viagens. Então, assim, o Cristiano Ronaldo e o Messi são fenômenos absolutos de um tempo, são dos últimos 50 anos, do surgido aí nos últimos 50 anos, certamente o que de melhor surgiu. Excluídos Maradona e todos os grandes craques que nós já vimos, Ronaldo, Zidane, antes o Cruyff, estão acima desses caras. Discutem um ou outro aí, vai, mas como atleta, como performance, como sequência, como gol, nos últimos 50 anos são o que há de melhor e de mais absurdo. O Pelé foi um pouco mais absurdo do que eles dois ainda, ok? Então é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos respeitar. Há exageros para o Pelé, há exageros contra Messi e Cristiano Ronaldo, sem dúvida, muitos. Tirando os exageros para baixo, para cima e para baixo, ainda Pelé fica na frente. Beleza?